Bem-vindos a 2022, aquarianos. Estou aqui numa sequência incansável de jogos. Então, assim, se ficar alguma dúvida e você quiser perguntar alguma coisa, aqui está meu Instagram. Pode deixar um comentário embaixo aqui do vídeo também. Se quiser já se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, essa coisa toda, fique à vontade, tá? Aquário é um signo que eu particularmente tenho muita afinidade, não só por ter muitos posicionamentos em aquário, mas também porque eu gosto dessa natureza doida de vocês, assim, eu gosto dessa coisa assim meio, entendeu? Gosto muito. E montando o jogo de vocês, eu vi algumas coisas que me chamaram bastante a atenção para o ano de 2022. O primeiro é que a carta de energia, né, de regência energética de 2022 para Aquário, essa é uma carta de Freia, que é a deusa da sexualidade. Então, estaremos falando de aquarianos que ou passaram muito tempo sem se relacionar com alguém sexualmente, afetivamente, ou aquarianos que estão em relacionamentos onde parte da sua sexualidade não é contemplada, onde elementos relacionados a uma relação viciosa com o sexo é predominante. Então, assim, eu vejo... É muito engraçado, tem uma frase do Oscar Wilde que fala: tudo é sobre poder... Eita, aí. Uma frase do Oscar Wilde que fala: tudo é sobre o sexo, menos o sexo, que é sobre poder. Então, eu acho que vocês se visualizarem como pessoas que estão dentro de uma disputa sexual de poder, e dentro, mesmo você se eximindo, você tá dentro, né? Quando você se exime da disputa, não significa que você não participe dos processos ou que você vivencie isso intensamente. Então, eu vejo uma energia muito forte de questões relacionadas à sexualidade, e aí entra tanto descobertas sexuais, quanto traições, quanto dificuldades de se relacionar sexualmente com as pessoas, enfim, as possibilidades são muito grandes, mas fiquem atentos a isso aí. Em outra medida, né, em contrapartida, eu vejo aquarianos aqui usufruindo desse magnetismo pessoal, desse poder de atração que é catalisado pelo chakra sexual. Então, as pessoas muito magnéticas são pessoas que têm uma influência muito grande desse trabalho de expansão do chakra sexual, e que é um chakra muito volátil, né? Ele oferece as coisas numa perspectiva muito ardente, muito intensa, mas ele também nos escraviza. Então eu vejo aquarianos potencializando seu magnetismo pessoal e talvez sendo escravizado por esse mesmo magnetismo. E nem comecei a leitura, viu, gente? Então já taca pau nesse dedo do curtir que o babado tá insano aqui. Para o mês de janeiro, eu vejo aquarianos trabalhando incansavelmente em algum projeto. Eu vejo vocês muito concentrados em atribuir uma energia, atribuir um direcionamento a algo de trabalho especificamente. Então é muito legal porque o aquariano, ele é julgado de inconstante, de disperso. E eu vejo vocês aqui com uma energia muito concentrada no que interessa. Não sei se vai dar pra ver meu gato daqui. Se não der, eu vou pedir pro Ian botar uma pequena foto dele aqui, pra vocês verem o que eu tô passando. É falar do signo, porque o aquário é o signo dos loucos, né? É falar do signo dos loucos, que ele tá parado aqui numa posição de entalhamento, que só Deus. Mas ao mesmo tempo que o aquariano, ele é doido, ele é inconstante, ele é movimentado, a cabeça dele fervilha em ideias, em possibilidades, em janeiro vocês vão estar usufruindo muito da energia de Capricórnio e conseguindo dar sequência a projetos que estão acontecendo e que precisam ser finalizados em um horizonte de tempo curto. Então eu vejo vocês bem preocupados com isso. Fevereiro, acho que vai ser o mês do aquariano conseguir se reconectar com essa essência de aquário, com essa essência inventiva, imaginativa, criativa. Então eu vejo vocês aqui conseguindo talvez superar algum tipo de bloqueio artístico, criativo. Eu vejo vocês conseguindo retomar coisas que vocês gostam de fazer do ponto de vista mental aqui em fevereiro. O barraco dá uma desabadinha, março e abril? Dá, mas por quê? Março vai ser o mês onde o cansaço acumulado de janeiro, né? Que o cansaço de janeiro é o cansaço de novembro e dezembro, né? Do ano anterior. O cansaço acumulado, ele começa a se transcrever em sintomas como esquecimento, dificuldade de concentração, dificuldade de foco. E o aquariano aqui, ele tá... Sabe no jogo Mario, videogame? Eu dando referências gamers.
quando o Mário pega aquela estrelinha, que ele sai desembalado, assim, ele sai louco, começa a bater no trem tudo, pega todos os prêmios. O aquariano, janeiro, fevereiro e março, começo de março, vai ter pego a estrelinha do Mário. Em março, a estrelinha acaba. E aí, quando acabou o efeito dessa onda de êxtase, de trabalho, de execuções, de vocês conseguindo dar caminho para as coisas, o cansaço vai bater forte. E aí eu vejo aqui muitos aquarianos soltando a mão de um processo consistente em função do cansaço. Então, talvez o mês de abril seja um mês onde vocês não consigam se dedicar às coisas, questões materiais, com o mesmo nível de empenho que vocês tinham em janeiro. Então, assim, o conselho do tarô que eu sei que vocês não vão seguir é dosar um pouco essa onda de trabalho, conseguir redimensionar, atribuir outros responsáveis, construir uma rede de delegação, não assumir tudo pra si. O conselho é esse. O que eu acho que vai rolar? Vocês vão matar no peito tudo que chegar até o início de março. Passou março, a energia baixou, vocês não vão conseguir dar caminho para as coisas com a mesma energia. Esse cansaço, essa exaustão dura mais ou menos até o final de abril. Por quê? Em maio, a gente já tem aí uma mudança mesmo. Eu vejo maio como um mês de mudança para aquariano. Por quê? No começo eu falei da energia geral, uma energia sexual. Aquarianos que estão em relacionamentos sérios vão precisar assumir postura com relação a algumas questões envolvendo os enigmas de Freia, os enigmas da sexualidade. Então, coisas que estavam sendo negadas, eu gosto muito do julgamento por isso, né? Que o julgamento é baseado também na passagem bíblica do Apocalipse, entre tantas coisas, mas a trombeta que toca, o mundo inteiro escuta. Então, pode ser que algum evento público venha a público, seja revelado alguma coisa exposta envolvendo a vida da casa 6. Eu acho que isso aqui são assuntos da casa 6, da vida íntima do aquariano. Algumas coisas sendo jogadas no ventilador, bosta jogada no ventilador. É isso, nem sei se pode falar bosta no YouTube, gente. Mais um dia com medo da censura, mas enfim. E aí o julgamento fala aqui, nesse momento, onde as coisas são expostas, onde você não tem como negar, vai para debaixo do tapete, como você escolhe agir vai determinar a pessoa que você vai ser. Então eu vejo aqui o aquariano, a aquariana, tentando não fazer com que algumas coisas explodam. Tentando não fazer com que algumas coisas venham à tona. Porque vocês estão trabalhando muito, uma carga de trabalho muito grande, que é a prioridade, que é a principal perspectiva, que é a melhor forma de vocês se concentrarem no objetivo de vocês. Até aí, tudo bem. A partir de maio, o julgamento fala assim, olha, independente do trabalho que você está fazendo, você precisa mudar de postura. Se o aquariano não escolhe a mudança, a mudança escolhe o aquariano. Então não dá para continuar no mesmo ritmo de estagnação ou de fechar os olhos para possibilidades que estão vindo à tona. Por quê? Por que eu falei fechar os olhos especificamente? Para nós ocidentais, a gente criou uma imagem da justiça cega. A justiça no tarô, ela tem os olhos bem abertos. Então, tudo que tiver a ver com injustiças, com traições, com questões judiciais envolvendo dinheiro de familiares, perdas financeiras, disputas jurídicas, falta de esclarecimento com relação a contratos de trabalho. Se você tem funcionários que não são contratados em termos de contrato, legaliza a situação desse funcionário, porque se ele sair no final de abril, ele vai entrar na justiça contra você. Então, a justiça tá de olhos bem abertos. E o karma é uma piranhona do amor. Então, se você não acertou as pontas, se você está em débitos kármicos ou se negando a enxergar suas dívidas kármicas, maio e junho são porrada. Mas por que essa porrada vem pra aquariano? Amanda, todas as tiragens são muito pessimistas. Não, gente, mas é o jogo, eu vou fazer o quê? A partir de julho, uma nova vida começa para o aquariano. E uma vida que é a fase do aquariano, quando ele ainda está partilhando da ingenuidade de alguns processos. Então eu vejo aqui, depois de passar por isso tudo, talvez os aquarianos vão querer seguir por um rumo completamente diferente. Mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de cidade. Vejo alguns aquarianos querendo recomeçar num lugar diferente, recomeçar sem ter que ponderar tanto acerca das intenções das pessoas. Então, o aquariano aqui,
O aquariano de 2021 é o aquariano desconfiado, que não acredita em alguns processos que ele está vivendo. O aquariano de 2022 vai ter sua fé testada e vai precisar voltar a acreditar em algo, senão vai dar um chabu danado. Então, assim, aquarianos que estão buscando se reconectar com algum tipo de fé, urgência para isso. Eu acho que negligenciar esse aspecto é se colocar no lugar da última carta do ano de vocês, que é o Dependurado. Então, assim, o Dependurado é uma carta muito espiritualizada, tem a ver com auto-sacrifício, tem a ver com a passagem de Odin quando ele sai de Valhalla para buscar as runas e ele cai sobre a própria lança e ele se enforca para conseguir encontrar o segredo, né? Ele se enforca pelo pé. O pé que forma o número 4, que é o número da organização mental, que vai falar sobre o quanto ele consegue se organizar para encontrar com a fé religiosa, sobre o quanto ele estava preso em princípios, em normas, em regras que não necessariamente regem o universo espiritual dele. E aí, quando ele sai da posição de enforcamento, ele cai sobre a própria lança e aí ele transcende e se torna o senhor do tempo. Por quê? Para de encontrar o segredo das runas, ele precisou de 2 elementos que o aquariano não está querendo lidar, que é tempo e sacrifício. Não existe mudança de fase sem tempo e sacrifício para o aquariano ao longo de 2022. Ou seja, as coisas não vão cair do céu, mas quando elas chegarem, elas vão precisar que você se reorganize para recebê-las. E aí eu vejo um aquariano aqui em agosto ponderando com relação a um movimento profissional. Ponderando com relação a um investimento que precisa acontecer a nível profissional, um investimento que ele é arriscado, um investimento que ele não tem apoio de ninguém, que você provavelmente vai conduzir sozinho, aquariana, mas que ele precisa acontecer. Tanto que a linha do investimento é: setembro vocês começam a racionalizar a importância, outubro as pessoas começam a encher seu saco te falando que não vai dar certo, e novembro você toma a decisão que realmente vai mudar os rumos da sua vida, da sua carreira. Então, assim, falei que em termos afetivos o aquariano vai estar lidando com questões relacionadas à sexualidade, à expressão da sexualidade ou a merda sendo jogada no ventilador. Espiritualmente falei de coisas que não podem ser negadas nem retornadas. E agora em termos de família, eu vejo que o aquariano ele teve algum tipo de perda a nível familiar, não necessariamente morte ou doença, mas que ele se distanciou um pouco da sua família para poder cuidar de outros aspectos de si, ou para tomar uma decisão que privilegiasse a si próprio. Então eu vejo alguns aquarianos aqui não querendo ter muito contato com suas famílias, ou não conseguindo dialogar muito com suas famílias. E eu acho que até aí, tudo bem. O importante é que o aquariano, ele não nasceu para ser um eremita, ele não nasceu para se isolar. Então, em algum momento você vai precisar pedir a ajuda de alguém, e é bom que você tenha cultivado laços fortes o suficiente com as pessoas que te ajudariam para que você consiga obter essa ajuda sem ter que se desgastar. Então, aquariano, viver isolado, viver no silêncio é bom, mas isso não é eterno, não pode ser eterno. Tem que ter um limite para esse silêncio, um limite para essa omissão, um limite para algumas coisas que você está se abstendo de viver. De uma forma geral, gente, eu vejo que 2022 é um ano que expõe muito o aquariano. Expõe muito no sentido, não no sentido negativo, mas de forçar que vocês vejam o mundo como ele realmente é, que vocês participem do mundo como ele realmente é. E como vocês já estão há um tempo vivendo numa realidade paralela, eu acho que isso vai doer um pouco, vai ser um pouco doloroso. Mas quando vocês finalmente entenderem o propósito disso tudo, vocês vão até ser mais felizes, que eu acho que o aquariano aqui, ele idealizou uma felicidade que não necessariamente é a felicidade que vem pra você. E aí, se você é aquariano, recebe, por exemplo, você pediu numa lanchonete um café e você recebe um whisky 18 anos. Não foi o que você pediu. Não entendo. E aí se recebe, por exemplo, você pedindo e você recebe... Gente, que loucura! Para tudo nesse vídeo, eu tô louca. Gente, a Siri começou a falar comigo no meio do vídeo. Ai. Acabou tudo pra mim, gente. Desliga esse vídeo, desliga, corta. Você pediu um café e recebeu um whisky 18 anos. Você queria um café, mas você recebeu uma coisa que custa 300 vezes mais do que o café que você pediu.
Mas como não era o que o aquariano queria, inicialmente ele vai torcer o nariz e falar, pô, mas eu não pedi isso. Não foi isso que eu queria. Mas a vida está te oferecendo algo melhor. Então, abra os olhos para vocês viverem uma felicidade que não foi a felicidade que você idealizou. E isso é muito importante. Tão importante que até os espíritos tecnológicos falaram comigo aqui. Vou pedir pro Ian deixar na edição, porque, olha, é cada coisa que acontece na hora de abrir esse jogo que até Deus duvida. Então, assim, fiquem abertos a possibilidades que não foram as que vocês projetaram, mas não significam que sejam ruins. Pelo contrário, acho que vão ser melhores do que o que você planejou. Então, 2022 é um ano regido pelos enamorados, um ano de grandes decisões, um ano onde a gente não consegue mais viver da forma que a gente estava vivendo. E uma das interpretações dos enamorados, na cartomancia clássica, é que é uma carta de triângulos amorosos, de traições, de ser apunhalado pelas costas. Então eu acho que 2022 traz uma mensagem assim: se você estiver se sentindo traído, e aí não é uma traição pelos outros, é você se traindo. Se você, aquariano, sente que você está se traindo, se você não tomar uma decisão, a vida vai tomar essa decisão por você. Então, assim, o jogo específico fala isso, o arcano regente do ano fala isso, eu, Amanda Ramalho, estou falando isso. Então, no final do ano, eu não quero ninguém aqui nos comentários contando uma miséria, não. Eu quero todo mundo tendo conseguido transpor essa passagem de Valhalla. Eu quero todo mundo tendo conseguido, através do auto-sacrifício do tempo, se ver de uma forma diferente. Então, se liguem, gente, que o bicho tá pegando aqui 2022. Um ano muito bom, de muitas conquistas, mas um ano também de muitas reflexões sobre aquilo que a gente não tá enxergando. Certo? Adorei jogar pra vocês, fazer o jogo de previsão de 2022. Em fevereiro volto com as previsões mensais. Se você não me segue ainda, esse é meu Instagram. Se quiser quebrar o pau comigo, vem nos comentários que eu respondo todos, até os mais indigestos. Lembrando que aceito críticas, mas não fico quieta. E um beijo. Vejo vocês em fevereiro.